Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal Laboratório EAD. No vídeo dessa semana a gente vai falar sobre uma questão importantíssima, que são as bibliotecas virtuais. As bibliotecas em geral, né? Um curso de graduação ali para ele ser autorizado, né? Para a gente ter uma autorização, para a gente ter um credenciamento da nossa instituição. Uma questão principal, um quesito principal é a questão da biblioteca digital, né? Então não perca o vídeo de hoje, se inscreva no canal, ative aí os sinos de notificação e passe esse vídeo para o máximo de pessoas que você conhecer. Vamos lá? Bom, o que são as bibliotecas, né? As bibliotecas virtuais. Bom, no primeiro momento, quando a gente não tinha o advento aí da educação à distância, né? As bibliotecas presenciais, elas que tinham mais força, né? As bibliotecas presenciais, a gente sabe como funciona. São aqueles espaços onde tem lá centenas, milhares, milhões de livros ali, que o aluno pode se valer daqueles livros para fazer suas pesquisas, né? Então o aluno chegava, né, naquele momento ali na biblioteca, fazia uma consulta, pegava aquele livro, pegava o livro emprestado e fazia suas pesquisas, estudava ali para sua graduação, depois devolvia, né? Então essa questão da biblioteca sempre foi muito importante, né? O aluno, ele precisa ter o material dele ali para ele estudar. No PPC do curso, o professor mostra a bibliografia que vai ser desenvolvida no decorrer daquele semestre, no decorrer daquele curso, e o aluno tem que seguir aquilo ali. E a forma dele seguir aquilo ali, a forma dele conseguir consultar, estudar, só é a partir daquelas bibliotecas, né? Então, a biblioteca sempre foi um quesito muito importante no que diz respeito aos cursos, tanto presenciais quanto EAD. Com as propagações aí dos cursos de educação à distância, essa questão da biblioteca começou a ser repensada. Por quê? Vamos pensar o seguinte, eu sou uma instituição de São Paulo, só que eu estou trabalhando com EAD com alunos do Brasil inteiro. É lógico, eu tenho meus polos, eu tenho minhas unidades, só que eu de repente não vou ter unidade que vá atender a todo mundo. Digamos que eu tenho um aluno que está ali numa cidade da região norte, na região nordeste, mais afastado, vamos ali dizer, dos grandes polos. Esse aluno também precisa ter acessibilidade àquele material meu, né? Então, começou a ser desenvolvidas as bibliotecas digitais, né? As bibliotecas virtuais. E essas bibliotecas virtuais começaram cada vez a ganhar mais espaço. Por quê? Porque ela atende o EAD, né? Atende esses alunos ali que não estão na mesma cidade, no mesmo bairro ali da instituição. E também porque pela questão da comodidade, né? A gente teve uma revolução aí na tecnologia, começaram a ser lançados não só livros físicos, mas também os chamados e-books, né? Os livros digitais, e a partir desses livros digitais, as instituições de ensino puderam criar suas bibliotecas virtuais, ou locar bibliotecas virtuais. Hoje já existem empresas que trabalham só com bibliotecas virtuais. Um ponto importante é que a partir de 2018, o MEC parou de fazer distinção entre bibliotecas digitais e bibliotecas presenciais. Ou seja, o MEC permitiu que todos os recursos bibliográficos fossem digitais, tá? Então, a partir de 2018 ali, você pode ter um curso, né, de graduação, vamos dar um exemplo aqui, um curso de letras, onde sua biblioteca pode ser 100% virtual, que consegue atender ali muito mais alunos e consegue ter uma abrangência muito maior, tá? Então, o MEC começa a permitir essas bibliotecas virtuais. E aí, começa a ter um boom dessas bibliotecas virtuais e hoje você pode ter seu curso, que é um curso 100% EAD, com uma biblioteca 100% EAD, né? Uma biblioteca virtual. É lógico, aquele curso que você está oferecendo, ele tem um PPC. Aquele PPC daquele curso vai ter lá suas referências bibliográficas. E dentro da sua biblioteca, que no caso aqui é virtual, todos aqueles livros têm que estar contemplados. Pensando um pouquinho aqui nos instrumentos avaliativos, a gente tem dois índices ali principais, que é o 5.9 e o 5.10. Eles vão falar ali quais são os requisitos que aquelas bibliotecas virtuais precisam ter. Então vai falar sobre a questão da infraestrutura, vai falar de questão de tecnologia, vai falar de questão de acessibilidade,
Então, as bibliotecas virtuais, elas não têm que ser só uma biblioteca onde você tem que ter um PDF, não. Ela tem que pensar todas aquelas questões ali que estão colocadas nesses itens aí 5.9 e 5.10 do nosso instrumento avaliativo. Então, na hora que o avaliador do MEC for até a sua instituição de ensino, ele não vai avaliar só a qualidade da sua biblioteca virtual, ele vai avaliar se ela está contemplando esses itens. Então, por exemplo, a acessibilidade. Ele vai verificar ali dentro da sua biblioteca virtual se ela tem recurso de acessibilidade. Então, aumento de fonte, contraste de cor, leitura de tela para quem é cego. Então, todos esses itens estão contemplados ali nesses dois índices que eu falei, e a sua instituição de ensino tem que se preocupar com esses itens, porque eles estão baseados nos instrumentos avaliativos. Outro ponto ali que o item 5.10 cita também, que é muito importante, é a questão da atualização de acervo, tá? Então, não basta a sua biblioteca virtual ter um número infinito de acervo, ele tem que ser frequentemente atualizado, tá? E essa atualização, ela tem que estar referente ao seu PPC também. Então, o seu PPC ele foi atualizado. Quando ele é atualizado, ele tem que ser atualizado baseado na sua biblioteca virtual, tá? Então não adianta o seu PPC, a proposta do seu curso ser uma e a sua biblioteca virtual não atender, tá? Esse é um ponto muito importante que a gente tem que olhar e que o item 5.10 contempla. Essa questão da atualização do acervo. Mais dois pontos ali de indicadores ali dos instrumentos avaliativos são o ponto 3.6 e 3.7. Que fala que a sua biblioteca virtual ela tem que estar tombada e informatizada, tá? Então, essa questão do tombo, essa questão da digitalização tem que estar contemplando ali na sua biblioteca virtual. E como fazer isso? Esse ponto é um elo entre a sua biblioteca virtual, que pode ser sua ou pode ser uma biblioteca de terceiros que você adquire, só que ela tem que ter uma conexão, né? Ela tem que ter uma integração ao seu AVA, ao seu sistema de ensino. Então, um aluno, quando ele chega lá no AVA dele, ele tem que pesquisar, deixa eu dar uma olhada se eu tenho esse livro aqui. Então, ele vai digitar lá e vai aparecer para ele o número de tombo, o número de exemplares que a gente tem daquele livro. Então, tem que ter uma conexão ali entre a sua plataforma e a biblioteca virtual. Tá, voltando para falar um pouquinho de PPC. Vocês lembram o que é PPC? Nós temos até um vídeo aqui no nosso canal falando sobre PPC. O PPC é o projeto pedagógico do curso. Quem cria o projeto pedagógico do curso é o NDE. No PPC, o NDE coloca para cada uma daquelas disciplinas que vão ter em cada um daqueles semestres quais são as referências bibliográficas. Então, eu tenho referências principais e referências secundárias ali. Mas todas essas referências têm que estar contempladas dentro da sua biblioteca virtual. Então, volto a enfatizar nessa questão. O seu PPC ele tem que estar totalmente alinhado a essa biblioteca virtual. Tudo que está contemplado nele, tudo que está contemplado, esperado, tudo que está dito naquele PPC, ele tem que estar dentro da sua biblioteca virtual. O aluno, ao pesquisar, ele tem que achar todos aqueles livros que estão ali contemplados no seu PPC. Então, é uma junção ali muito importante, essa questão da análise do PPC vinculada à sua biblioteca virtual. E quem pode fazer essa análise, né, como eu já falei, é o NDE, através de um relatório de adequação. Então o NDE pega aquele material didático, avalia e cria esse relatório de adequação para falar, não, ó, todos os materiais, todos os livros que estão propostos aqui dentro desse curso existem na biblioteca virtual. Bom, vamos lá, agora vamos dar então uma analisada aqui em alguns pontos que o MEC vai olhar ali no dia da visita, tá? Vamos mostrar aqui um quadro para vocês aqui na tela e aí vocês acompanham comigo. Então vamos lá. Primeira coisa que o MEC vai olhar é se a biblioteca tem os projetos pedagógicos dos cursos, que é isso que a gente falou aí agora, né? Então, por exemplo, eles vão olhar o PPC, quais são as referências que tem lá e analisar junto à biblioteca virtual para fazer um teste. Pode ser, inclusive, que no dia da reunião, por exemplo, a equipe multidisciplinar, eles peçam para, quando estiver apresentando o AVA, né, eles peçam, ó, procura tal livro aí para mim, tá? Então pode ser que isso aconteça. O segundo ponto é se a biblioteca acompanha as mudanças de matrizes curriculares. Então a gente sabe que o NDE se reúne frequentemente e nessas reuniões do NDE
eles conversam sobre a questão de atualização das matrizes. E aí, a biblioteca virtual também tem que acompanhar essas mudanças que acontecem ali, tá? Outro ponto aqui, se existe uma política de aquisição e atualização de acervos aprovada pelo NDE. Esse ponto é muito importante, tá? A gente pode, inclusive, criar um documento de atualização de acervo, tá? Então, cria-se esse documento, mostrando ali os períodos que a gente faz as atualizações, que a gente atualiza, que a gente vê essa questão junto com o NDE, né? E cria esse documento e coloca lá disponível para o MEC no dia da visita, tá? Outro ponto aqui também que eles vão ver é as referências bibliográficas passam por uma revisão do bibliotecário e da IES e novamente pelo INDE, muito importante também. Tem uma figura aqui que a gente não citou que é a questão da bibliotecária, tá? Então vamos lá. Essas referências elas têm que passar por um especialista e o especialista aqui é o bibliotecário. Então NDE analisa, né, quais são as grades, passa para o bibliotecário vai ver a adequação. Não, esse livro aqui é do especialista mora ali naquela área. Então, esse aqui tá ok, tá? E aí o bibliotecário vai passar essas informações para o NDE vai concretizar aquele livro ali nas suas referências bibliográficas. O bibliotecário é o profissional responsável pela biblioteca, tá? Então, quando os alunos estão numa biblioteca física, ou até mesmo uma biblioteca virtual que tem um atendimento ali, existe essa figura desse profissional que é bibliotecário. O bibliotecário vai auxiliar o aluno, às vezes o aluno não está conseguindo encontrar um livro, não está conseguindo entender ali de que forma que faz aquela busca, e o papel do bibliotecário é exatamente esse, auxiliar o aluno, ele já tem uma formação, ele sabe como funciona regras de tombo, regras de citação, ele conhece toda essa estrutura e ele está ali para auxiliar o aluno. E no dia da visita do MEC é um profissional muito importante também que pode estar ali na biblioteca. Às vezes o avaliador do MEC pede para conversar com ele, explicar como, entender, né, como que é a rotina dele, como funciona a dinâmica da biblioteca. Então é um funcionário ali, é uma das partes ali do que a gente chama de corpo técnico administrativo que é muito importante. Por fim, a gente pode pensar num documento também, né? Vamos falar aqui daquelas nossas provas documentais. E esse documento é o que a gente chama de manual de utilização da biblioteca, tá? Então, o que é isso? É um documento que mostra as regras de utilização da biblioteca. E aí, o MEC vai querer saber se isso daí está documentado. Então, existe um plano de atualização dos computadores, existe um plano de atualização dos livros, existe uma dinâmica de empréstimo de livro para um aluno que não comprou o livro, tá? Então todas essas regras de empréstimo, regras de convívio ali dentro da biblioteca, que hora que abre, que hora que fecha, todos esses dados, né, todos esses quesitos vão estar dentro desse manual da biblioteca. E é um documento muito importante que pode estar lá na biblioteca para servir como consulta e também deve estar nos documentos que vão ser disponibilizados para o MEC no dia da visita em loco. Bom, espero que esse conteúdo tenha ficado claro. A biblioteca virtual, então, é um dos itens principais aí das visitas em loco. A sua instituição tem que ter, se você vai passar por um processo de credenciamento, de autorização de curso, é imprescindível, a sua instituição tem que ter essa biblioteca virtual ou uma biblioteca física, né? E ter todos esses elementos que a gente conversaram aqui contemplados ali para você ter uma boa avaliação e seu curso ali ter sucesso. Fico por aqui, agradeço aí a audiência de vocês, não deixem de se inscrever no canal, né? Entrem aí, curtam o vídeo, compartilhem aí para o máximo de pessoas que vocês puderem. Vejo vocês na semana que vem em mais um vídeo do nosso canal Laboratório EAD. Muito obrigado e até lá.